É por isso que muitos deputados, por exemplo, se elegem falando que vão defender o direito de um animal específico. É porque não tem mais ninguém que defende aquele animal. Então todo mundo que concorda com aquilo vota nele. Diferente de você pegar, por exemplo, o resultado até de alguns, já que a gente falou sobre isso, comunistas, web comunistas que se popularizaram na internet nas últimas eleições. Eles eram muito grandes, mas como eram vários, diluiu muito voto e não elegeu ninguém. Então, até na Constituição de 88, salvo engano, você tinha algumas associações muito específicas que conseguiam pautar a inclusão ou o debate da entrada de alguma lei lá na Constituição de 88, mas era um bagulho específico, tipo, a Associação dos Padeiros de não sei aonde, porque eles se reuniam muito, enviavam muitas cartas ao mesmo tempo, eram muito leais entre eles, e eles acabavam influenciando mais do que grupos dispersos desorganizados. É meio que o que você aparentemente está tentando fazer, só que esse grupo específico é uma geração, né? Exato. E, Evelyn, ampliando isso, né? O que nos leva a crer que, em geral, não apenas a energia do nicho, ela é proporcionalmente mais forte do que a energia da multidão, mas a energia, em geral, é um padrão. Um grupo de homens jovens resolutos, leais entre si, trabalhando juntos, mas, em geral, um grupo de homens tende a ser altamente efetivo e quase todas as grandes conquistas da humanidade foram feitas nesse método, né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, a expansão linguística dos povos indo-europeus, já foi, vamos dizer, registrado arqueologicamente, né? Eram grupos de homens jovens que invadiam outras tribos. O conceito do Mannerbund que tinha, do Córios, o exército do Alexandre quando ele organiza as invasões aos persas. Era um grupo de homens muito jovens. O Alexandre tinha 20 e poucos aninhos, os outros generais também com 20 e poucos anos, todos eles com uma fórmula, vamos dizer, de trabalho muito mais avançada do que a comparação com os exércitos que eles enfrentavam. Exércitos menores conquistaram o mundo conhecido. Startups, grandes empresas, esporte, em geral, esses pequenos núcleos criativos também são muito importantes. Então, eles geram o próprio nicho e, de repente, um nicho surge algo que explode tudo. Exato. Quem na antiguidade imaginaria que um povinho aleatório como os macedônios conquistariam o mundo conhecido? Do Egito à Índia, os caras conquistaram tudo. Quem é a Macedônia na fila do pão? Um grupo muito pequeno de pessoas. Eu acho esse tipo de coisa muito, muito interessante, porque talvez a grande base inovadora da humanidade está neste conceito. Esse vínculo de lealdade em um grupo muito pequeno e específico de pessoas que têm uma ideia divergente. Então, é um processo criativo. E esse processo criativo divergente, e está querendo provar a tese, às vezes só porque quer provar a tese dele, ele vai se linkar o mundo com vamos dizer, com uma expectativa muito otimista sobre o que vai fazer, e ou ele tem grandes desastres, ou ele tem grandes vitórias. Eu acredito muito nisso enquanto tese. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo, talvez você não saiba, que tá de certa forma linkado e costurado com isso. Em 2022, eu abri um clube de aulas chamado Reservatório de Dopamina, e o meu objetivo foi início de janeiro de 22. O meu objetivo era colocar 1.000 pessoas como aluno até o final de 2022, ou seja, meu objetivo era ter 1.000 inscritos, 1.000 assinantes em um ano. Era R$19,90, R$29,90 por mês nos planos ali, pra eu conseguir pagar meu aluguel, meu custo de vida e continuar clinicando, né? Cara, o que rolou? Acabou aquele primeiro ano, eu tinha 80.000 assinantes. 80.000 assinantes ativos. Aí deixa eu te explicar o que eu fiz. Olha que louco. Engraçado. Eu assisti primeiro que eu li o livro do Steve Jobs, do Walter Isaacson, o biógrafo. Tem vários, mas tem que ser o do Walter Isaacson, porque ele viveu com o cara e tal, é aquele de capa branca. O Steve Jobs, ele teve uma ideia de marketing em 1984, 1983, no Super Bowl, ele exibiu um comercial que tem disponível no YouTube, onde tá o Big Brother do 1984, livro de George Orwell. Tá o Big Brother na tela, um monte de gente careca olhando e ouvindo ele dar um sermão. Entra uma mina com cabelo moicano punk roxo, girando uma marreta e quebra a tela. E a propaganda a frase que aparece depois numa voz, uma voz rouca é Apple. Você vai entender o porquê 1984, que era o ano que vinha depois, não será como 1984 em itálico, que é o título do livro de George Orwell. Porque na época a IBM queria monopolizar e formatar a experiência do usuário dentro dos computadores. E o Steve Jobs falou, a gente não vai ter um grande irmão que é a IBM mandando e pautando como vão ser os computadores. A Apple vai mostrar e vai quebrar isso, vai quebrar essa lógica, vai quebrar essa cultura da IBM e a gente vai mostrar um produto muito mais sexy, para começar com o nome Apple, né, que hoje faz sentido, mas a época era um bagulho muito disruptivo, uma maçã mordida